Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai falar aqui um pouco sobre o realm.close, né, que é uma função que a gente tem aqui no Realm e é muito interessante a gente saber como usar ela e por que a gente tem que usar ela para a gente entender mais o funcionamento e também ajudar na performance aí do nosso app, beleza? A gente tem aqui na aplicação essa função getRealm, que ela é basicamente uma função assíncrona que ela dá um realm.open, né? Ela abre uma conexão com o banco e nessa conexão a gente passa como parâmetro, né, o path e o esquema. E lembrando que esse esquema é basicamente o arquivo, né, que aqui entre aspas descreve a tabela, né, as tabelas, e isso eu estou deixando entre aspas porque aqui no Realm a gente não tem muito bem o conceito de tabelas, mas entre aspas basicamente é isso que está acontecendo, né? Esse esquema ele descreve, ele tem as propriedades das tabelas que vão estar armazenadas aí no nosso banco, beleza? Então, o realm.open ele vai fazer essa conexão, né? Ele vai fazer essa interação aí com o banco que vai retornar para a gente uma instância, né? Essa conexão feita com o banco, que a gente vai usar essa instância, né? Esse valor, esse objeto para conectar e interagir com o nosso banco. Então, o problema que a gente estava tendo era que a gente sempre que a gente queria fazer isso, a gente estava dando um realm.open e a gente não precisa, né, de fazer isso sempre. Na grande maioria dos casos, pode ser que você queira em algum momento fechar essa conexão com o banco e abrir outra, e a gente vai falar disso aqui também, desses casos mais para o final do vídeo. Mas de modo geral, a gente sempre faz esse realm.open no início da aplicação, armazena essa instância que vai conectar, que vai interagir com o banco em algum lugar, e esse algum lugar pode ser num context, pode ser no Redux, né? Ou pode ser também, caso você tenha injeção de dependência, né? O que é pouco provável, e ainda mais no React Native. Mas caso você tenha, você pode estar armazenando isso aí também na injeção de dependência e aí você vai fazer esse realm.open somente uma vez, somente quando o aplicativo inicia. Beleza? E para dar esse exemplo aqui para a gente, eu fiz um exemplo, né, com o context, mas o que você poderia fazer com as outras duas opções que eu citei. Beleza? Então, caso você não tenha visto ainda a aula de context, não saiba como o use context no React funciona, eu vou deixar aí nas tags para você dar uma olhada, mas basicamente eu tenho aqui o Realm Context, né? Eu estou criando aqui o Realm Context, e esse Realm Context é um context que só armazena o Realm, né? Ou ele é o Realm ou ele é indefinido. E ele começa como indefinido porque o nosso Realm, ele para a gente criar, né? Para a gente criar essa instância com o Realm, fazer essa conexão com o Realm, isso é feito de forma assíncrona, né? Então ele começa como indefinido, e eu tenho aqui dentro do meu context provider, né? Eu tenho o useEffect, que vai rodar só uma vez, né? Sem dependências, e eu tenho também um state, né? Esse state que vai armazenar o Realm, porque depois que a gente der esse await aqui, getRealm, né? Que a gente pega essa instância com o Realm, eu quero dar um setRealm para me alterar o valor desse meu state, causar e forçar, né, uma renderização novamente, porque aqui dentro do meu Realm Provider, o value é Realm, né? Isso aqui vai iniciar como indefinido, e aí depois de um tempo, né, quando o getRealm ficar pronto, ele vai dar um setRealm e vai setar, né, vai atualizar esse valor aqui, recarregar a aplicação e recarregar esse valor para todas as childrens, né? E eu coloquei aqui o meu Realm Context Provider na raiz do meu app, né, bem no início aqui, só com a minha componente home dentro para a gente conseguir usar. Então, se a gente abre aqui o home, né, a gente tem, eu criei também, né, aqui no finalzinho, eu criei esse hook use main context, que ele é basicamente a junção, né, do use context com o meu context que eu criei, porque sempre que a gente queria usar o context, a gente tinha que fazer isso, né, e isso aqui se repete muito, então eu gosto de criar a função use main context, que ela já vai me retornar os valores dentro aqui do use context, né, dentro do meu contexto. Então, aqui no início, né, aqui na função home, na minha tela home, né, que é a única que eu tenho, o que eu estou fazendo? Eu só estou dando aqui um const realm, vai receber um use main context. E aí, aqui dentro de realm, né, eu vou ter ou indefinido ou a minha instância, né, a minha conexão aí com o meu banco de dados. E com isso aqui, né, eu tenho acesso ao meu realm, só que e aí a gente vai deixar de ter alguns problemas que a gente estava tendo antes, né, que era quando a gente salvava a aplicação, né, que ele reiniciava, meio que recarregava o app,
a gente tinha um problema porque as instâncias que a gente tinha com o Realm, elas deixavam de existir. E aqui no Realm, e isso é meio que parecido que quando a gente dá um realm.close. Porque quando você dá um realm.close, né, quando você fecha essa instância com essa conexão com o banco, e aqui eu vou dar um exemplo para vocês verem isso melhor, todos os objetos que a gente fez a leitura, que a gente trabalhou com eles até então, eles ficam inválidos, né? É isso que diz na documentação, e aí a nossa aplicação gera um erro e para de funcionar, né? O que é muito chato, e dessa forma que a gente está fazendo, a gente deixa de ter esse problema. Só que em contrapartida, o nosso realm ele é ou objeto realm ou indefinido, né? Ele inicia como indefinido. Então sempre que a gente vai usar, a gente tem que dar um if e verificar se essa instância do realm, né, se esse objeto existe, e aí sim a gente faz o que a gente quer fazer, né? Aqui em add task, por exemplo, a gente está fazendo isso. Em get all não. Aqui em get all, na verdade, eu estou dando um realm.close, né, para a gente ver isso aqui dando problema. E aqui em delete all, eu também tenho que verificar se o realm, né, se essa instância com o realm existe para mim conseguir fazer as operações. E isso que é bom, eu vejo a coisa boa que eu vejo nisso é que a gente tem a possibilidade de tratar caso essa instância com o realm não exista, né? Como aqui no início no useEffect eu dei um else e aqui eu dou um handle realm, caso o realm seja indefinido, né? A gente vai poder tratar esse erro aqui, né, dentro da aplicação. Beleza? Então dessa forma aqui a gente tem uma aplicação, né? A aplicação ela está funcionando. Se eu venho aqui eu posso adicionar mais um valor, né? O new value. A gente pode clicar aqui em adicionar e vai estar tudo funcionando, né? Da mesma forma que estava anteriormente. E agora a gente não tem o problema se eu causo uma alteração aqui e salvo, né? Isso aqui ele vai ser recarregado, mas o nosso aplicativo ele vai continuar funcionando, né? New value 2. Aqui eu posso adicionar mais valores, está tudo funcionando como deveria, né? Então, dessa forma aqui ficou bem mais interessante e a gente pode fazer isso, como eu disse anteriormente, de diferentes formas, né? Usando o use context, Redux ou até injeção de dependência. Beleza? E aqui eu estou mostrando para vocês, né? Aqui na função getAll, no finalzinho aqui eu estou dando um realm.close. E a gente vai ver o problema disso, né? Deixa eu abrir aqui o terminal, porque eu vou dar um get all, ele vai printar aqui no meu console, né, esses novos valores, mas a partir de agora a aplicação ela não funciona, né? Aqui eu tenho o new value to, eu vou clicar em adicionar e aqui a gente já recebeu um erro, né? A aplicação ela já foi quebrada. Por quê? Porque aqui a gente já tem, né, um cannot access realm that has been cancelled. Ou seja, esse realm, essa instância com realm, ela já foi fechada. E aqui quando eu tentei acessar novamente, por mais que ela esteja dentro do meu state, né, a gente teve aqui esse problema, né? Ele não permitiu porque a gente já tinha fechado essa conexão. E depois, né, depois que ele fecha essa conexão, que a gente tem esse erro, a aplicação ela meio que não funciona mais. Por quê? Aqui novamente estou clicando em Get All, ele não está funcionando. Eu vou abrir aqui o aplicativo novamente para a gente ver que como eu tive um problema no meu context, né, nesse state aqui do meu context, e esse state ele está em volta do meu app, né, esse provider basicamente ele está por volta de todo o meu app. Quando eu tenho um problema em alguma coisa aqui, todo o aplicativo ele não vai me responder mais, né? Então a gente tem, né, a aplicação inteira ela fica inoperante, a gente não consegue mais fazer algo com esse aplicativo, né? Então, qualquer alteração de state, qualquer coisinha que a gente fizer, a gente vai ter esse problema aqui, esse erro que vai ser jogado e novamente, né? É algo que a gente não quer ter na nossa aplicação. Então, para resolver esse problema, né, para a gente conseguir fixar isso, a gente pode, porque a gente pode ter casos onde a gente quer dar um realm.close, fechar a conexão com o realm e abrir outra, e isso é até tratado da documentação, porque a gente pode querer abrir conexões separadas ou conexões diferentes com esquemas diferentes, né? E caso isso seja interessante, a gente tem que tomar o cuidado de não tentar acessar uma instância do realm que foi cancelada, né, que foi apagada, ou não tentar acessar um listener que de uma instância realm que já foi apagada, né, que foi fechada. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, de criar listener, de criar
listeners não, de abrir conexões diferentes, né, armazenar elas separadamente aqui no nosso context ou no nosso Redux, né, ou na injeção de dependência, e sempre que a gente quiser fechar uma conexão e abrir outra, a gente tem que tomar esse cuidado e aí vai depender bastante da forma que está arquitetada a sua aplicação, né, a gente tem que tomar esse cuidado de não tentar acessar de não rodar, né, esse effect aqui em uma conexão que já foi fechada, beleza? Então, é algo bem chato de se tratar e também são casos bem específicos da gente ter, que é onde a gente não quer ter uma instância global de conexão com o banco. É realmente um caso bem exótico, caso ele exista. E vale a pena a gente prestar atenção nesse erro que deu aqui, que o erro que está no celular agora, né, que é um erro que ele foi tentar acessar o objeto task, que o erro, né, está falando que ele foi tentar acessar o objeto task que foi invalidado ou deletado. E isso é um ponto interessante, que quando a gente dá o realm.close, os objetos que a gente fez a leitura, né, os dados que a gente fez a leitura até o momento, eles passam a ser inválidos, né? É isso que a documentação descreve, que esses dados eles serão inválidos. E aqui esse erro que está dando um erro no render item da flat list. Então, aquela flat list que a gente tinha lá descrevendo esses dados, né, ela deu problema porque a partir do momento que a gente deu o realm.close, aqueles objetos, aqueles dados, eles foram invalidados. Beleza? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.